Oi, então vamos lá. Eu prometi, né, uma aulinha sobre as relações de Girardi, então é isso aí. Então é o seguinte, bom, primeiro a parte técnica, né? Então eu vou tentar resumir o máximo assim. O que foi descoberto nessas relações de Girardi? Que sempre as raízes, a soma das raízes e o produto das raízes tem relação com os coeficientes da equação polinomial. Então, esse número A, B, C, eles nos dão relações entre as raízes, relações de soma e produto. Então, nessa já do segundo grau, né, eu tenho o A, o B e o C. Então, a soma das raízes é menos B sobre A, que é esse B aqui. E o A é esse primeiro aqui. Então, se eu fizer menos B sobre A, eu vou ter a soma das raízes. E se eu fizer o C sobre o A, eu vou ter o produto das raízes, tá? Então, quando a equação começa com 1 aqui, né, aí fica melhor ainda, porque o valor que vem aqui, né, é menos B sobre 1. Então, esse número aqui, ó, o menos B sobre A, vai ser o que vai estar aqui, que é a soma. Então, é menos B sobre o A, como o A é 1, então esse número dá a soma, e esse aqui dá o produto, que é o C sobre o A, que é 1, né? Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Tá pedindo a soma dos inversos das raízes, né? Então, aqui eu posso fazer de duas formas. Então, eu vou fazer de duas formas aqui para você ver. Primeiro, os inversos das raízes, eu posso dizer assim, ó, que as raízes são x1 e x2, né? Então, o inverso seria 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. E aí, quando eu vou fazer essa soma, o que que eu sou obrigada aqui? A fazer o MMC entre esses dois números, né? E o MMC, eu tenho que multiplicar os dois, tipo, MMC entre 3 e 4, eu ponho 12. MMC entre 4 e 5, eu ponho 20, né? Então, aqui eu multiplico os dois. Aí, eu pego esses dois, que é um produto, divido pelo de baixo, né? Então, x1, x2, quando eu vou dividir pelo x1, vai dar o x2. Aí, eu multiplico pelo de cima, que é 1, fica x2. E x1, x2 dividido pelo x2 vai dar o x1. Multiplicando pelo de cima, vai dar o x1. E aí, eu obtenho aqui, ó, essa soma dos inversos, ela recai justamente na soma e no produto. Então, eu sei que a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é C sobre A. Então, a soma, ó, menos B, então vai ser menos o menos 5 sobre o A, que é 1, dividido pelo 6 sobre 1. Então, isso vai dar 5 sobre 6. Então, eu já achei a resposta, tá? Então, esse tipo de questão que pede a soma dos inversos das raízes, quando você junta elas, sempre dá esse negócio da... Aliás, aqui é P. Esse negócio da soma e do produto, que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Agora, nesse caso aqui também, eu tenho outra forma de pensar, que seria o seguinte, calcular as raízes, né? Então, eu sei que a soma das duas raízes, ó, é menos B sobre A. E o produto das duas raízes é C sobre A. Então, quem é esse menos B sobre A? Tá aqui, ó, né? Vai dar 5, porque é menos o menos 5 sobre 1 vai dar 5, né? Então, é um produto, é uma soma que dá 5 e um produto que é 6 sobre 1, 6. Então, ó, é uma soma que dá 5 e um produto que dá 6. Se a soma dá 5 e o produto dá 6,
Então, eu vou pensar, produto 6 é 2 vezes 3. E 2 mais 3, 5. Então, eu já achei as raízes. Aliás, aqui é... Nossa. Aqui é 3. Tá, então o x1 é 2 e o x2 é 3. Beleza. Aí, você pode fazer também a soma dos inversos. O inverso dessa é 1 sobre 2, a soma é 1 sobre 3. Aí, o MMC é o 6. 6 dividido pelo de baixo, né? 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. E 6 dividido pelo 3 dá 2 vezes 1, 2. E aí dá 5 sextos, né? Então, veja, aqui nos dois casos eu usei a ideia das relações de Girard. Então, eu resolvi achar as raízes sem usar delta, né? Só usando essas ideias. E isso serve para eu achar as raízes e serve para eu achar também a soma das raízes, o produto das raízes, né? E a soma dos inversos das raízes. Então, é para ampliar um pouco mais as suas possibilidades de resoluções de equações, né? E tem aqui como ficariam as relações de Girard para as equações do terceiro grau, que a gente também fez um exemplo na sala para terceiro grau, né? Então, quando é terceiro grau, olha só, muda um pouquinho, mas é bem pouco, né? Então, a soma das raízes é a mesma coisa, menos b sobre a. Só que aí são 3 raízes, né? Porque é terceiro grau. Aí, o produto das raízes, então, ó, só que como são 3 raízes, tem o produto de 2 em 2 e tem o produto das 3. Então, o produto de 2 em 2 vai ser C sobre A, mesma coisa, né? Só que aqui vai até o D. Então, é menos B, sempre começa negativo, menos B sobre A, C sobre A. E o outro é sempre intercalado o sinal, o outro vai ser menos D sobre A. E começa com a soma e depois os produtos. Então, se são 3, primeiro é a soma, depois o produto de 2 em 2 e depois o produto das 3. Então, é menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A, que é soma, produto de 2 e produto das 3. Exemplo, ó. Aí a gente fez esse exemplo aqui, que eu vou repetir para poder clarear um pouco mais a ideia. Nesse exercício, ele pediu a mesma coisa, ó. Calcule a soma dos inversos das raízes. Só que ele chamou as raízes, né? x1, x2, x3, ele chamou de A, B, C. São as 3 raízes. Então, o que ele pediu no exercício? 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Né? Isso que ele pediu. E aí, bom, o que a gente vai fazer? Como é uma equação de terceiro grau, que exige todo um cálculo para você chegar nas 3 raízes, a gente vai direto fazer a soma dos inversos. Por quê? Vale mais a pena fazer isso e usar as relações de Girard, porque a gente vai direto para a resposta, né? Então, o MMC aqui, ó, é ABC, multiplica as 3. Aí, quando eu pego as 3 e divido pelo de baixo, então, ó, ABC dividido pelo de baixo, que é o A, sobra o BC. Se eu pego o ABC, divido pelo de baixo, que é o B, sobra o AC. Se eu pego o ABC e divido pelo de baixo, que é o C, aqui no caso, que é o último, vai cortar o C, vai sobrar a B, né? Bom, e o que é isso? Então, olha o que eu obtenho aqui. Eu obtenho aqui, ó, isso aqui é o produto das 3, né? O produto das 3 raízes. E esse aqui é o produto das 3 raízes 2 a 2. Então, que é justamente o que a relação de Girard oferece. Né? Então, vamos montar a relação de Girard aqui para esse caso. Então, como são 3, então é x1 mais x2 mais x3 é igual à soma, né, das 3, que é menos b sobre a. Aí, o produto de 2 em 2,
x1, x2, x1, x3 e x2, x3 é C sobre A. E o produto das três é menos D sobre A. Né? E aí que nesse caso aqui, né, as nossas raízes são A, B, C. Então, vamos pensar aqui, ó. A soma A mais B mais C, eu não vou precisar, eu não tenho aqui. Mas isso aqui, ó, é AB, AC e BC. E isso aqui é ABC, né? Então, para eu achar quem é AB mais AC mais AB, né, essas três aqui, é só eu fazer o C sobre A. Então, quem é o C? Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o 1, né, que é o A. Esse é o B, esse é o C, esse é o D. Tá? Então, eu preciso do C sobre A, que é 3 sobre 1. Então, isso aqui vai ser 3 sobre 1, que é 3. E menos D sobre A, que o D é menos 4. Então, menos o menos 4 sobre 1, que o A é 1. Então, o que a gente descobriu? Que o ABC, o produto ABC, né, que é menos D sobre A, é 4. E que o produto AB mais AC mais BC é 3. Então, essa daqui vai dar 3, essa daqui dá 4, e o resultado já deu 3 quartos, tá? Então, as relações de Girard, elas podem ser, assim, muito interessantes. Até porque, no caso desse exercício específico, né, dessa equação, é uma equação que não tem raízes reais inteiras, né? Estou falando que não tem porque eu sei, porque eu já fui procurar. E normalmente a gente usaria aqui os divisores do 4 para testar no Briones-Ruffini, só que não dá certo, né? Não dá raiz, não dá nenhuma, não dá 2, não dá 4, não dá 1. Então já é um exercício que ele foi feito para fazer o aluno olhar para as relações de Girard mesmo, tá? Então, é isso aí. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Saudades, muitas saudades.